dinâmica da família. Nós estamos no nosso terceiro e provavelmente último lição sobre como ter um lar bem-sucedido. A gente já comentou sobre os três elementos, três etapas, não etapas, mas três alicerces, talvez, para ter um lar bem-sucedido. A gente falou sobre primeiro que precisamos colocar Deus em primeiro lugar. É essencial isso. Também nós falamos sobre a necessidade de ter um grande desejo para colocar Ele em primeiro lugar e levar esses princípios para frente. Se a gente somente está querendo consequências positivas para nós, em vez de agradar Deus, a gente não vai sair muito bem. Também a gente viu na segunda lição sobre prioridades, que a gente deve ter as prioridades certas para ter a bênção de Deus sobre a nossa vida. Nós vimos que temos de colocar nosso relacionamento com Deus em primeiro lugar, em segundo lugar, a nossa família, o nosso relacionamento com nosso cônjuge, terceiro lugar com nossos filhos e em quarto lugar nosso relacionamento com o serviço. E também a gente viu no demais divertimento, prazeres, mini serviços, ministérios, tudo isso é para ser por último. E hoje a gente quer falar sobre os últimos três elementos. A gente vai falar sobre os dois elementos essenciais para ter um lar bem-sucedido. Nós vamos falar sobre também a necessidade de ter atitudes positivas. Eu podia gastar horas falando especificamente sobre isso, mas a gente só vai dar um pincelado sobre isso. E o sexto é que a gente precisa ter um compromisso, um sacrifício para fazer a vontade de Deus. Então vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado pelo seu amor para conosco, seu amor manifestado no fato que o Senhor tem dado tantos princípios bíblicos para nós e pedimos que o Senhor vai nos ajudar a aplicar esses princípios em nossos lares para que a gente possa ter um lar bem-sucedido. Isso exige a dedicação, exige tempo, exige esforço em nossa parte. Então, nos ajuda para entender e colocar esses princípios na prática. Nos abençoe hoje, me dá as palavras certas. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Eu acredito que os dois princípios básicos para ter um lar bem-sucedido é submissão e amor. Então, eu não estou falando que apenas a mulher deve submeter ao marido. Não estou falando sobre amor, no sentido que o marido só tem a responsabilidade de amar a esposa. Eu estou dizendo que tanto a esposa como o marido, eles têm de aprender esses princípios de submissão e também de amar o outro. Submissão em Efésios 5:21, o trecho que a gente estudou a última vez sobre prioridades, no fim do trecho que fala sobre ser cheia do Espírito Santo e faz as manifestações. A última manifestação antes de entrar nos relacionamentos da família e serviço, etc., fala: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus.
sujeitando-se uns às outras no temor de Deus. Então, o marido tem a responsabilidade, de alguma forma, submeter-se à sua esposa no temor de Deus. Então, os dois, é claro que a Bíblia diz que a mulher deve sujeitar-se ao seu marido. Então, este é um elemento muito, muito, muito importante. Todos os crentes devem aprender de se submeter aos outros. Em Marcos capítulo 10 e versículos 43 a 45 diz isso. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós querer ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentro de vós quer ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O que isso tem a ver com a família? Cada um de nós, o marido e a esposa, nós queremos ter respeitado, ser amado, ter, num sentido, nosso ego suprido. Nós queremos sentir que a gente está em primeiro lugar. Para sentir isso, a gente tem de ficar em último lugar. Nós temos de desejar submeter outra pessoa. E fazendo isso na maneira certa, a outra pessoa vai nos elevar para o primeiro lugar. Então, nós temos de aprender de coração submeter uma à outra. 1 Pedro 5, versículos 5 a 7 diz: semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e vesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A gente destaca muitas vezes este último versículo, versículo 7, que fala sobre lançando nossas ansiedades sobre Deus. Mas como a gente faz isso? Para ter a capacidade de fazer isso, nós temos de ser pessoas humildes, entendendo que a gente não tem jeito para resolver os problemas em si mesmo. Eu preciso submeter aos outros, e assim submetendo a Deus, assim eu posso lançar minhas ansiedades na mão de Deus, sabendo que Ele vai cuidar de mim. Este versículo fala aqui, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Então, quando a gente acha que a minha palavra é o final, e a gente age como um ditador ou uma pessoa que exige a sua vontade, a gente tem em primeiro lugar nossos deleites, e a gente está sempre pedindo nossos deleites ser cumpridos. A gente não está sendo humilde. A gente não está buscando o deleite ser suprido na vida da outra pessoa. A gente não está submetendo para desejar outra pessoa a ser em primeiro lugar. E este trecho fala, mas dá graças aos humildes.
Quando a gente é sujeito a um ou outro, sujeito a Deus, Ele dá graça a favor não merecida. Então, quando a gente humilha-se diante de Deus, está falando debaixo da potente mão de Deus. Deus tem o poder, a capacidade de mexer no nosso coração, no coração de outra pessoa. Ele tem o poder de nos mudar, de mudar outra pessoa. Então, nós temos de aprender a ser submisso a outra pessoa no temor de Deus, sabendo que se a gente está sendo submisso a outra, a gente também está sendo submisso a Deus, porque Ele pede isso. Nós devemos servir o outro com humildade. Filipenses 2:3 fala, mas nada fazeis por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. A Bíblia ensina que nós, homens, devem tratar e pensar de nossa mulher como um vaso frágil. Mas o que quer dizer isso? Não quer dizer que ela é fraca fisicamente, ou emocionalmente, ou espiritualmente. Está dizendo que ela tem valor, é como um vaso de cristal, um enfeite, alguma coisa bonito, e você quer cuidar bem deste. E quando você tem um figurino de cristal, você quer submeter a sua vida para tomar cuidado, para não quebrar isso, não perder isso, porque é uma coisa meia cara. E nós devemos tratar a nossa esposa assim. Eu acredito que ela deve nos tratar do mesmo jeito, reconhecendo que nós somos preciosos, que nós temos valor. E por causa disso, ela deve estar pronta para submeter-se a nós também. Então, Romanos 12:10 diz, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns às outras. Agora, este entra aqui na segunda parte, amor, mas estão ligados aqui. Está dizendo que a gente deve amar uma a outra cordialmente. E nós devemos preferir uns aos outros, preferindo em honra os outros. Então, as duas são essenciais. As duas vão nos ajudar em nosso relacionamento. Gálatas 5:13 diz, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, liberdade para dar a ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Essa é outra frase. Mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Então, eu devo submeter a outra pessoa, servindo ele, colocando ele em primeiro lugar, com amor. As duas coisas andam mão em mão. Então, a primeira qualidade que nós devemos aprender é o amor. A submissão. E a segunda coisa é o amor. Mateus 22:37-38 diz, e Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. É o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós devemos amar todos. Sim, Deus em primeiro lugar,
mas também, em segundo lugar, os outros. João 13:34 diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vos uns aos outros vos ameis. Geralmente a gente aplica isso para nosso vizinho. A gente aplica isso para alguém na igreja. A gente aplica isso para pessoas no serviço. A gente aplica isso para nossos vizinhos. Mas quanto mais nós devemos aplicar isso para o nosso cônjuge, que nós devemos amar nosso cônjuge. Mateus 5:44 diz o seguinte: eu, porém, não estou com certeza da referência aqui, mas diz: eu, porém, vos digo, amei os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Infelizmente, em muitos lares, o nosso cônjuge é nosso inimigo. Mas tanto faz se é nosso amigo ou nosso amante, quer dizer, a gente ama essa pessoa, a gente deve amar de verdade todos. Eu gostei demais este versículo aqui, porque está dizendo amar o inimigo. Eu devo amar meu inimigo melhor do que a minha esposa? Meu cônjuge? Não. Deve ser igual. Então, como eu devo amar ela? Eu devo desejar bendizar, ser uma bênção para esta pessoa. Encoraje esta pessoa, levanta esta pessoa, edifica esta pessoa. Eu devo desejar de fazer o bem, fazer coisas em favor desta pessoa, ajudar em casa, ajudar com as tarefas, a ser um ajudador para o outro. E nós devemos orar. Nós estamos orando para o bem da pessoa, a saúde da pessoa, o crescimento espiritual dessa pessoa. Nós estamos orando para eles. Nós devemos aprender tanto submissão com amor. Então, este é o quarto elemento que a gente deve ter em nosso casamento. Nós devemos aprender a colocar Deus em primeiro lugar, de desejar profundamente de mudar. Nós devemos desejar colocar as prioridades de Deus no lugar certo, e nós devemos também desejar desenvolver submissão e amor. O quinto elemento é atitudes positivas. Como eu gostaria de desenvolver isso, mas cada desses atitudes negativas leva horas. Podemos gastar um tempo inteiro sobre cada um, mas nós devemos ter um coração livre de ira, mágoa, medo, culpa. Nós devemos ter um bom valor pessoal, um valor pessoal que agrada a Deus. Então nós devemos lutar para ter atitudes positivas. Mas quando a gente não tem atitude positiva, quando há mágoa no coração, nós não temos comunhão com Deus. Nós não vamos ter a capacidade
Eu esqueci de escrever o versículo aqui, mas a Bíblia diz logo após a Pai Nossa, que se a gente não perdoa nossos devedores, Deus não vai nos perdoar. Se eu estou magoado com outra pessoa e eu estou querendo vingança, eu quero machucar esta pessoa, ou ao oposto, eu não quero nada a ver com esta pessoa, eu quero que ele saiba que eu não gosto dele, eu vou fugir dele. Então, se a gente não quer perdoar outro, a Bíblia diz que Deus não vai nos perdoar, a gente não vai ter a comunhão com Ele. A Bíblia diz que nós podemos entristecer o Espírito Santo e a gente pode fazer isso com mágoa, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e todo tipo de maldade. Nós precisamos ter pensamentos positivos. Nós devemos aceitar a vontade de Deus para nossas vidas. Mas quando a gente não tem nosso coração certo para com Deus, e quer dizer errado com os outros, então nós não temos a capacidade de colocar os princípios de Deus em ação. A gente pode ler livros, a gente pode frequentar conferências, mas se nosso coração não está certo, a gente não vai ter a capacidade de colocar essas coisas na prática. Então, nós temos de buscar conselho, a gente precisa orar. Deus me ajuda, como eu posso vencer essas coisas? A gente sabe que as coisas são erradas, pecado, a gente sabe que medo é pecado, a gente sabe que ira é pecado, etc. Mas a gente não sabe como vencer isso. Me levou um ano aprendendo basicamente sozinho como eu posso vencer a ira, a mágoa. Levou um bom tempo, mas eu consegui. Então nós devemos estar colocando o segundo elemento de desejo mudar nossas atitudes, de ser negativos para positivos. Este não é fácil, leva tempo. Mas se a gente vai ter um lar bem-sucedido, nós temos de ter as qualidades positivas em nossas vidas. Benignidade, misericórdia, capacidade de perdoar uma ou outra, etc, etc. Então, o último que eu quero mencionar hoje é que a gente deve ter compromisso. Deus, eu vou mudar. Eu vou colocar essas coisas na prática. Eu vou lutar para ter as minhas prioridades certas. Eu vou lutar para que eu possa desenvolver submissão e amor na minha vida. Eu vou lutar para vencer as atitudes negativas que eu tenho na minha vida. Deus me ajuda, eu quero mudar. Um compromisso, um sacrifício de si mesmo, um sacrifício de tempo, sem dúvida, às vezes de dinheiro também, mas de tempo, focalizando sobre o que Deus deseja de nós. Romanos 12, 1 e 2, versículos bem conhecidos, diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A gente está vendo aqui submissão.
E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Em vez de ser conformado ao mundo, à imagem do mundo, nós devemos deixar a palavra de Deus transformar nossas mentes, transformados pela renovação do vosso entendimento. A gente precisa conhecer a palavra de Deus cada vez mais, o que Deus está querendo fazer. Versículos como, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o nosso bem, vai fazer sentido. No momento, a gente precisa aceitar pela fé. Mas nós devemos deixar a palavra de Deus transformar nossas mentes até que a gente pode entender esse versículo e regozijar-se no Senhor, que Ele pode usar todas as coisas. Tanto faz se eu gosto ou não, mas Ele pode usar eles juntamente para o meu bem. Então nós devemos ser transformados, nós devemos ser submissos. E o resultado, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se a gente tem um lar bem-sucedido, é porque a gente está fazendo a vontade de Deus. Se nosso lar não é bom, agradável, não sei se a gente podia dizer perfeito, mas a vontade de Deus é perfeita para nós. Nós devemos buscar e ter um lar bom, agradável e ao máximo possível perfeito. A Bíblia diz em Mateus 10, 39, quem acha a sua vida, perder-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achar-la. Então, é compromisso, é sacrifício. A mesma ideia, mais tarde, em Mateus capítulo 16 e 25 diz, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. A quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Então, nós temos de sacrificar-se. E este vai completamente contrário à nossa natureza humana, contra o nosso estilo de viver basicamente desde criança, que a gente está sempre se colocando em primeiro lugar. Nós temos de deixar Deus trabalhar em nossas vidas, nos dando querer e efetuar o desejo e a capacidade. Vamos tentar, lutar, sacrificar-se para ter um lar bem-sucedido. Um lar bem-sucedido vai ter Deus em primeiro lugar. Vai ter um grande desejo para mudar. Vai ter nossas prioridades certas. Vai ter os elementos de submissão e amor fortes em nossas vidas. Nós vamos ter atitudes positivas para com o nosso cônjuge. E nós vamos ter um compromisso sério, fixo para com Deus, para que a gente pode sacrificar-se em favor da nossa família. Espero que este dá um desejo para ter o lar que Deus deseja para você. Não é fácil, mas pouco a pouco nós podemos ter. Vamos orar. Nosso Deus, pedimos que o Senhor abençoe estes pensamentos, que o Senhor use tudo isso para a sua honra e glória. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém.